Louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde mais uma vez aqui ministrando mais uma passagem. O Senhor, Ele me confiou nessa madrugada. Essa é a mensagem principal, o que Deus fez na minha vida e vai fazer na sua vida se tão somente crer, se for obediente, não gostar de suborno, mentira e tudo que não presta. Se você for obediente à palavra do Senhor, fez a vontade dele, ele vai fazer tudo que está aqui na minha vida e na tua vida, para que o nome dele seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Se encontra lá em Esté, capítulo 4, 5 e 6. Foi o que o Senhor me confiou. Lá no capítulo 4 vai dizer: Esté promete interceder para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor, o mundo já conhece essa passagem. Vamos lá. Versículo 13 diz: Então Mordecai pediu que respondessem a Esté: Não pense que por estar no palácio real você será única entre todos os judeus que conseguirá escapar, porque se você ficar calada agora, de outro lado virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Então Esté pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susa e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e a minha casa, eu e minha serva também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez a tudo o que Esté lhe havia ordenado. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o que é que o Senhor está dizendo para a minha vida e para a tua vida? Eu acabei de falar lá que a gente não vinha ficar calada, que a gente vinha lutar. Deus, Ele levantou Esté aqui para que salvasse, né? Ela foi separada para livrar o povo dela. É o que Deus me chamou para a minha vida. Tirar o povo do Egito. Tirar o meu povo do Egito, das garras de Satanás, dessas pessoas maldosas e perversas. Então eu não posso me omitir a fazer o que Deus quer. Porque quando Deus manda, a gente tem que obedecer. A gente nem consegue pensar o contrário. Então quando ela soube que o povo dela todo ali, ó, estava, né, em risco, o que foi que ela fez? Ela chamou as servas, todo mundo, para que jejuasse por ela. E ela também ia entrar em jejum. Não é diferente na minha vida, na tua vida. Temos que lutar. E quando estivermos nesse mundo, temos que lutar pela nossa vida, pela nossa família e aqueles que precisam, que Deus coloca no nosso coração. E assim foi feito, né? Louvado esteja o nome do Senhor. E ela recebeu vitória para a glória do Senhor. A resposta já é essa. Lá no capítulo 5 vai dizer: Esté convida o rei e Ramã para um banquete. Olha o banquete, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, que fala assim, ó. No terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no palácio, ela alcançou favor diante dele. E o rei estendeu-lhe o cedro de ouro que tinha na mão. Esté se aproximou e tocou na ponta do cedro. Então o rei perguntou: O que é que você tem, rainha Esté? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai nos dar tudo o que nós merecemos. Serva separada, escolhida dele para uma grande obra. E fazer com que essas pessoas, elas nos honrem. É isso que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Esté respondeu: Se for do seu agrado, venha hoje com Ramã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse: Peça a Ramã que venha depressa, para que possa atender o pedido de Esté. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Ramã fez, né? Vamos pular para o 7. Esté respondeu: Meu pedido e o meu desejo são os seguintes: se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei, conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Ramã ao banquete, que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, o 9. Naquele dia Ramã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mardocai. Algumas Bíblias tem Mardocai junto à porta do rei, e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Porém Ramã se conteve e foi para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar uma puladinha rapidinho para o versículo 14, que diz: Então Zeres, a mulher de Ramã, e todos os amigos dele disseram: Mande fazer uma forca de 22 metros de altura pela manhã. Diga ao rei que ela enforque Mardocai. Então vá, alegre-se com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramã, que mandou levantar a forca. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem o quê? Mesa preparada, né? Mesa é lugar de resposta, mesa é lugar
de revelação, né? De tudo que está oculto venha a ser escondido. Mesa também é lugar de honra, né? Ramã, ele pensou que aquele banquete era para ele, né? E ele já tinha mandado alguém preparar uma forca para Mordecai, né? Aquele que prepara uma forca para o ungido de Deus, separado, né? Para o próximo, ele mesmo cairá nela. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá para o último capítulo 6, que fala: Ramã é forçado a honrar Mordecai. Louvado seja o nome do Senhor. Que fala assim: ó, naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guarda da porta, e tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honra e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Ramã, que tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Ramã, lhe havia preparado ao servo do rei. E lhe disseram: Amon entrou e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? No versículo 7, por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem que o rei gostaria de honrar, que seja trazido os trajes reais, o rei costuma usar, e o cavalo, e a gente já sabe várias coisas, né? Ele achando que era ele, né? Vou pular rapidinho. Resumindo, bora pular aqui rápido. No versículo dizer: Ramã pegou os trajes e o cavalo, vestiu-se Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ter vestes novas, como eu falei, vai ter coroa, vai ter anel de ouro. Aquele que cavou uma cova para a minha vida e para a tua vida, ele mesmo vai cair nela, ainda vai declarar o que Deus fez na minha vida e na tua vida, se tão somente crer. Porque está escrito aqui na palavra do Senhor: não são as minhas palavras, aquele que prepara uma forca para o servo de Deus, ele mesmo vai cair nela. Então você que está armando, arquitetando, planejando, fazendo uma forca para a minha vida, para a vida de um servo do Senhor, arrependa-se enquanto é tempo. Porque aquele que cava uma cova, uma forca para um servo, uma ungida, um juiz de Deus, ele mesmo vai cair nela, porque é o próprio Deus que se encarrega de fazer justiça. Então tenha cuidado e arrependa-se enquanto é tempo, porque na palavra não está aqui saindo da minha boca vazia, está escrito. E o que está escrito é mística que aconteça, porque Deus, ele não é mentiroso, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Tudo que está aqui escrito aqui vai acontecer. Então creia tão somente por ser ungido, ungida como eu, separada por uma grande obra, que vai ter coroa, vai ter veste nova, vai ter anel de ouro, e vai ter honra, e vai ter banquete, como foi falado, porque as palavras não saem de mim, as palavras saem do Senhor. Somos boca, profeta de Deus, para falar. Então, somente o que o Senhor manda. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo sempre testifica. Louvado seja Deus. Vai ter honra, vai ter banquete, vai ter anel, vai ter coroa e veste nova para a honra e glória do Senhor. Boa tarde, Deus abençoe.